Imagine o peso de carregar uma acusação que destrói sua honra diante de quem você deveria mais amar. No Rio de Janeiro, em uma tarde que deveria celebrar a força feminina, uma filha se vê no centro de uma emboscada armada pelos próprios pais por pura ganância. Entre o calor abafado da Tijuca e o cheiro de café fresco, o que era para ser um almoço de união se transforma em um tribunal implacável. Mas a verdade tem camadas profundas, e o que eles chamam de prova, ela chama de justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de março no Rio de Janeiro não é apenas uma temperatura, é uma entidade física que se senta ao seu lado e exige atenção. Naquele domingo, dia 8 de março, o sol parecia ter decidido estacionar exatamente sobre o telhado de telhas coloniais da casa de meus pais, na Tijuca. O barulho rítmico e irritante do ventilador de teto da sala de jantar, um modelo antigo que rangia a cada volta, era o único som que competia com o tilintar dos talheres nos pratos de Duralex âmbar. Eu sentia uma gota de suor escorrer lentamente pela minha nuca, escondida sob o cabelo preso em um coque firme, enquanto observava as 16 pessoas sentadas ao redor daquela mesa imensa, estendida com tábuas improvisadas para acomodar toda a linhagem dos Albuquerque e Menezes. Era o Dia Internacional da Mulher. Supostamente, um dia de celebração. Minha mãe, Beatriz, insistira em organizar esse almoço, alegando que as mulheres da família precisavam ser honradas. Irônico, considerando que o que ela realmente queria era uma audiência. Eu a observava do outro lado da mesa. Ela usava um vestido de linho bege que gritava uma sofisticação que o saldo bancário dela, eu bem sabia, já não suportava mais. Meu pai, Otávio, estava ao seu lado, mantendo os olhos baixos, concentrado excessivamente em desossar uma coxa de frango, evitando me encarar. O clima estava pesado, saturado com algo mais do que a umidade do rio. Havia um silêncio seletivo. Meus primos e tios conversavam sobre amenidades, o trânsito na linha amarela, a última novela, o preço do quilo do feijão no Mundial. Mas sempre que eu tentava entrar na conversa, as palavras morriam no ar. Tia Soraya, uma mulher cujos olhos pareciam duas fendas de julgamento permanente, me lançou um olhar enviesado antes de sussurrar algo no ouvido de Mirella, minha prima de segundo grau. Eu sabia do que se tratava. O boato já havia sido semeado semanas antes. Tudo começou quando me recusei a quitar a hipoteca daquela mesma casa onde estávamos. Meus pais viveram anos acima de suas posses, mantendo uma fachada de classe média alta enquanto as dívidas se acumulavam como mofo em parede de inverno. Quando meu avô Arnaldo faleceu, há 2 anos, ele deixou uma quantia considerável. Ele era um homem simples, um antigo contador da prefeitura que guardava cada centavo em investimentos sólidos. Ele confiava em mim. Ele me viu estudar, me formar em economia e ralar 10 horas por dia em uma corretora no centro para conquistar minha independência. Helena, ele me disse no leito do hospital, com as mãos ásperas segurando as minhas. O que é dos seus pais já foi dado em vida. O que restou é para garantir que você não precise abaixar a cabeça para ninguém. Administre. Não desperdice. E eu administrei. Mas, para Beatriz e Otávio, administrar significava entregar o dinheiro para que eles pudessem pagar um buraco financeiro que eles mesmos cavaram. Quando eu disse não, a face carinhosa da maternidade desapareceu, dando lugar a uma máscara de ressentimento puro. Eles não podiam admitir para a família que estavam falidos por incompetência. Era mais fácil me transformar no monstro. Helena, querida, você está tão calada, disse minha mãe, sua voz cortando o burburinho da mesa como uma lâmina fina. Está preocupada com alguma coisa? Talvez com o peso na consciência? Senti o aperto no estômago, aquela pontada familiar de ansiedade que eu vinha treinando para transformar em aço. Eu sabia que o bote estava vindo. Olhei para ela, mantendo a voz calma, o tom profissional que eu usava com clientes difíceis. Estou apenas aproveitando a comida, mãe. O tempero está ótimo. Engraçado você falar em aproveitar, rebateu ela, largando o garfo com um estalo metálico que fez tio. Fausto parar de rir no outro canto da mesa.
Você sempre foi mestre em aproveitar o que não lhe pertence, não é? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ventilador pareceu diminuir a velocidade. 16 pares de olhos se voltaram para mim. Alguns com pena, a maioria com aquela curiosidade mórbida de quem presencia um acidente de trânsito. Beatriz, agora não é o momento, murmurou meu pai, mas sem qualquer convicção. Era um teatro ensaiado. É o momento exato, Otávio. Ela se levantou, a cadeira arrastando no piso de taco com um som estridente. Hoje celebramos as mulheres, a honestidade, os valores da família, e me dói o peito. Sangra minha alma de mãe. Saber que criei uma cobra, uma ladra. A palavra ecoou pela sala. Ladra. Mirela soltou um suspiro audível. Tia Soraya cruzou os braços, balançando a cabeça em uma reprovação teatral. Eu apenas respirei fundo, sentindo o cheiro de manjericão vindo da cozinha e o cheiro azedo do traimento vindo da cabeceira da mesa. Você tem certeza do que está dizendo, mãe? Perguntei, minha voz saindo mais baixa e fria do que eu esperava. Mede bem suas palavras. Estamos em família. Eu meço com provas, gritou ela, buscando algo em uma pasta de couro que estava pendurada na sua cadeira. Todos vocês sabiam que o vovô Arnaldo tinha deixado um fundo para a manutenção da família, certo? Pois bem, fomos ao banco. Descobrimos que a conta está praticamente vazia. Helena desviou tudo para contas pessoais no exterior. Ela roubou o sustento dos próprios pais e o legado que seria de todos os netos aqui presentes. Ela é uma ladra de herança. Ela tirou um envelope pardo da pasta e o jogou sobre a mesa, bem em cima do prato de arroz. O impacto fez alguns grãos saltarem. Aqui está a intimação judicial, Helena. Estamos processando você por apropriação indébita e fraude. O juiz já assinou. Você vai ter que devolver cada centavo que tirou de nós, ou vai apodrecer na cadeia. Eu prefiro uma filha presa do que uma filha criminosa solta na minha mesa. Tio Fausto limpou a garganta, constrangido. Soraya soltou um: que vergonha, meu Deus. A humilhação era palpável. Um peso que tentava me achatar contra a cadeira de palhinha. Eu olhei para o envelope pardo. Depois olhei para o rosto triunfante da minha mãe e para a expressão covarde do meu pai. Eles realmente achavam que eu era a mesma menina que aceitava castigos sem questionar. Eles achavam que meu silêncio nos últimos meses era medo. Eu dei um gole longo no meu copo de guaraná, sentindo as bolhas arderem na garganta. O gelo estalou. Então, eu sorri. Não foi um sorriso de deboche, mas um sorriso de quem finalmente vê todas as peças de um quebra-cabeça se encaixarem. É curioso você mencionar isso agora, mãe, eu disse, abrindo minha bolsa que estava no colo e retirando um envelope azul, lacrado e pesado, porque eu também passei as últimas semanas reunindo documentos. E, por coincidência, também tenho algo para entregar a vocês na frente de todos. Coloquei o envelope azul sobre a mesa, ao lado da intimação dela. O contraste das cores parecia uma declaração de guerra. Engraçado. Continuei, encarando-a fixamente nos olhos, vendo a primeira faísca de dúvida cruzar seu olhar. Eu também trouxe uma papelada judicial. E acho que os parentes vão adorar saber o que realmente aconteceu com o dinheiro do vovô e por que essa casa está prestes a ir a leilão, mas não por minha causa. A tensão na sala era tão densa que poderia ser cortada com a faca de carne. Minha mãe estendeu a mão para o envelope, mas eu a impedi, colocando a palma da mão sobre o papel. Calma, antes de abrirmos as cartas, vamos servir o café? Afinal, a história que está aqui dentro vai exigir que todos estejam bem acordados. O aroma do café recém-passado, aquele cheiro forte e acolhedor que costuma simbolizar o fim de uma refeição em família, naquele momento parecia o prelúdio de um velório. Minha tia Odete trouxe a garrafa térmica de plástico com a estampa de flores já desbotada e a depositou sobre a mesa. O som do líquido quente batendo nas xícaras de porcelana branca, aquelas que só saíam do armário em ocasiões especiais, era a única trilha sonora. Ninguém ousava dar um gole. O envelope azul sob a minha mão parecia emitir uma vibração própria, um segredo prestes a explodir. Minha mãe, Beatriz, estava pálida. A confiança arrogante de minutos atrás derreteu como manteiga no calor do meio-dia carioca. Ela tentou manter o porte, ajeitando o colar de pérolas falsas no pescoço, mas notei que sua mão direita tremia levemente. Meu pai, Otávio, por outro lado,
parecia querer fundir-se à cadeira. Ele evitava olhar para qualquer pessoa, fixando os olhos em uma mancha de gordura na toalha de mesa de renda. Helena, deixe de teatro, disse Beatriz, sua voz agora uma oitava mais alta, e denunciando o nervosismo. O que quer que esteja aí dentro não muda o fato de que você é uma ingrata que roubou os próprios pais. Abra logo essa droga de envelope ou eu mesma abro. Com prazer, mãe, respondi, mantendo uma calma que eu mesma desconhecia. Mas antes, gostaria que todos aqui entendessem uma coisa sobre o vovô Arnaldo. Ele não era apenas um contador. Ele era um homem que guardava registros de absolutamente tudo. Cada nota fiscal de padaria, cada recibo de condomínio. E ele me ensinou a fazer o mesmo. Puxei o lacre do envelope. O som do papel rasgando foi como um tiro na sala. Retirei um calhamaço de documentos grampeados, todos protegidos por plásticos transparentes. Coloquei o primeiro conjunto de folhas no centro da mesa, bem ao alcance de tio Fausto, que, sendo o irmão mais velho de meu pai, sempre se posicionou como o patriarca moral da família. O que é isso, Melena? Perguntou Fausto, ajustando os óculos de leitura na ponta do nariz. Isso, tio. São os extratos bancários consolidados da conta do vovô dos últimos 5 anos. Os mesmos que minha mãe disse que eu esvaziei. Se o senhor olhar as datas de 2024 e 2025, verá saques constantes de 10, 15 mil reais. Agora, olhe a assinatura digital e física vinculada a esses saques. Tio Fausto franziu o senho, folheando as páginas com dedos grossos. O silêncio na sala era tão denso que eu conseguia ouvir a respiração ofegante de Mirella, que estava sentada ao meu lado. Mas essas não são suas assinaturas, Helena, murmurou Fausto, os olhos saltando por trás das lentes. São Otávio? Beatriz? Um murmúrio de choque percorreu a mesa. Tia Soraya se inclinou para a frente, arrancando uma das folhas da mão de Fausto. O que você está dizendo? Helena! Gritou minha mãe, levantando-se e tentando avançar sobre a mesa para pegar os papéis. Isso é falsificação. Você é economista. Mexe com esses números. É fácil para você criar essas mentiras no computador. Eu gostaria que fosse mentira, mãe. Eu disse, e senti uma pontada real de tristeza no peito. Uma dor que por um segundo ameaçou quebrar minha fachada de aço. Mas não é. O vovô Arnaldo descobriu o que vocês estavam fazendo 6 meses antes de morrer. Ele descobriu que vocês pegaram o cartão dele, que tinham acesso às senhas porque ele já estava com a vista cansada e confiava em vocês para pagar as contas da casa. Ele viu que o fundo que ele guardou para o futuro da família estava sendo usado para pagar parcelas de um carro importado que o papai não podia ter, viagens para resorts em Angra e as faturas de cartões de crédito que vocês nunca conseguiram quitar. Meu pai finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava vermelho de vergonha ou de raiva. Eu não sabia dizer. Nós tínhamos direito. Ele explodiu, a voz embargada. Nós cuidamos dele. Nós aguentamos aquele velho ranzinza por anos enquanto você estava lá no centro, ganhando seus bônus e ignorando a gente. Cuidaram dele com o dinheiro dele, pai? Rebati. O vovô ficou tão decepcionado que, no hospital, ele me deu uma procuração de plenos poderes e mudou o testamento. Ele deixou tudo o que restava para mim, não por ganância minha, mas porque ele sabia que se deixasse para vocês, em 2 meses estaríamos todos na rua. E aqui está a segunda parte do meu envelope. Tirei as fotos. Eram capturas de tela e fotos nítidas de documentos que eu havia recuperado com a ajuda de um investigador particular e um perito grafotécnico. Mãe, você me entregou uma intimação hoje dizendo que eu sou uma ladra. Mas o que eu tenho aqui é um relatório de perícia que prova que a assinatura que vocês usaram para tentar refinanciar esta casa há 3 meses, aquela que eu me recusei a assinar como coerdeira, foi falsificada por você, Beatriz. Você tentou imitar a minha letra para pegar um empréstimo de 300 mil reais em meu nome. A sala explodiu em caos. Tia Odete soltou um grito de "Meu Deus do céu!" E Mirella se afastou da mesa como se Beatriz estivesse infectada. Os olhares de julgamento que antes estavam cravados em mim, agora se voltavam como flechas flamejantes para os meus pais. A família perfeita da Tijuca estava se desintegrando entre xícaras de café e provas de estelionato.
Vocês não apenas gastaram o que não tinham, continuei, minha voz cortando a gritaria. Vocês tentaram me destruir legalmente para encobrir o crime de vocês. Achavam que se eu fosse condenada por roubo, o testamento do vovô seria anulado e vocês teriam acesso ao resto do dinheiro. Vocês planejaram isso. No Dia da Mulher, você tentou colocar sua própria filha na cadeia para manter essa fachada de vida luxuosa que vocês não têm. Minha mãe caiu sentada na cadeira, os olhos vagos. Ela não tinha mais argumentos. A prova estava ali. Técnica, fria e irrefutável. E tem mais uma, coisa, eu disse, retirando o último documento do envelope azul. Lembra da intimação que você me deu, mãe? Pois bem, o meu envelope contém a minha resposta. Eu já entrei com uma notícia-crime na delegacia de defraudações. E, como vocês usaram documentos falsos em meu nome para tentar obter crédito financeiro, o banco também já foi notificado. Eu olhei para cada um dos 16 parentes. Alguns estavam boquiabertos, outros choravam. De desgosto, a vergonha não era mais minha. Eu era a sobrevivente de uma emboscada. Eu ia apenas quitar as dívidas de vocês em silêncio e vender essa casa para que vocês pudessem morar em um lugar que realmente pudessem pagar. Revelei, sentindo as lágrimas finalmente subirem aos olhos. Eu ia salvar vocês de si mesmos. Mas depois desse show hoje, depois de me chamarem de ladra na frente de todos que eu amo, eu me levantei. Pegando minha bolsa. O café está esfriando, eu disse com um sorriso amargo. Mas o processo de vocês está apenas começando. Beatriz me olhou com um ódio puro. Mas por trás do ódio, havia o medo. O medo de quem finalmente percebeu que a filha que ela tentou esmagar era, na verdade, a única pessoa que poderia tê-la segurado antes do abismo. Eu atravessei o corredor estreito daquela casa. O mesmo corredor onde, anos atrás, eu corria, com os joelhos ralados, e cada passo meu agora parecia pesar 1 tonelada. O som do meu salto contra o piso de taco, aquele mesmo taco que meu pai insistia em encerar toda semana para manter as aparências, ecoava como um metrônomo marcando o fim de uma era. Eu não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, veria os rostos desolados de tios e primos que, por anos, acreditaram na narrativa da filha prodígio e generosa, que subitamente se tornou a muladra da família. A atmosfera na sala de jantar ficara para trás, mas eu ainda carregava o cheiro de café frio e o gosto amargo da traição na boca. Abri o portão de ferro pesado, aquele que rangia com um lamento metálico que eu conhecia desde a infância. O sol da tarde na Tijuca estava impiedoso, refletindo no asfalto quente da rua Conde de Bonfim. O ar estava parado, carregado com a umidade típica do Rio de Janeiro que faz a pele grudar na roupa. Eu caminhei até a calçada, sentindo o calor subir pelas solas dos meus sapatos, e parei por um segundo para respirar. Foi quando ouvi o portão bater violentamente atrás de mim. Helena, volte aqui agora. Era a voz da minha mãe, Beatriz. Ela não gritava com autoridade, mas com um desespero estridente que atraiu o olhar de um vizinho que passeava com um vira-lata do outro lado da rua. Você não pode fazer isso. Você não pode denunciar seus próprios pais. Isso é pecado mortal, Helena. A justiça de Deus vai te cobrar. Virei-me lentamente. Ela estava parada junto ao portão, as mãos agarradas às grades como se estivesse em uma cela que ela mesma construíra. O suor fazia sua maquiagem cara escorrer, criando sulcos escuros sob seus olhos. Atrás dela, meu pai apareceu, uma sombra do homem que um dia eu admirei. Ele não disse nada, apenas me olhava, com um misto de mágoa e um medo profundo, o medo de quem sabe que o castelo de cartas finalmente desabou. A justiça de Deus eu deixo para ele, mãe. Respondi, minha voz saindo num tom assustadoramente calmo que contrastava com o barulho de um ônibus que passava acelerado na avenida próxima. Eu estou lidando com a justiça dos homens, aquela que vocês tentaram usar contra mim quando jogaram aquele envelope falso na mesa. Vocês não queriam justiça quando me chamaram de ladra na frente de 16 pessoas. Vocês queriam me silenciar. Vocês queriam que eu pagasse pela vida de luxo que vocês não conquistaram. Nós te demos tudo, ela vociferou, e uma veia saltou em seu pescoço. A escola particular, as aulas de inglês, tudo saiu do nosso esforço. Não, mãe. Saiu do esforço do vovô Arnaldo. E o que sobrou?
Vocês tentaram roubar de mim falsificando a minha assinatura. Isso não é amor, é estelionato. Peguei meu celular e chamei um transporte por aplicativo. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu digitava o endereço do meu apartamento no Leblon. Eu precisava de distância, precisava de silêncio e de ar-condicionado. Enquanto esperava o carro chegar, ignorei as ofensas que minha mãe continuava a lançar, agora intercaladas com soluços dramáticos de quem percebe que a audiência na sala de jantar já não estava mais ao seu lado. Tio Fausto e os outros começaram a sair da casa, um por um, passando por ela sem dizer uma palavra, os rostos baixos, a vergonha trocando de dono em tempo real. O carro chegou. Entrei e fechei a porta. O alívio do ar gelado batendo no meu rosto foi quase espiritual. O motorista, um senhor simpático que ouvia uma rádio de notícias, não fazia ideia de que eu acabara de implodir minha árvore genealógica. Olhei pela janela e vi a casa da Tijuca diminuindo conforme o carro avançava. Aquela casa, que um dia foi meu porto seguro, agora era apenas um monumento à ganância. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões com o doutor Maurício, meu advogado, e idas à delegacia. O processo de notícia-crime que eu havia protocolado não era um blefe. Eu apresentei os laudos periciais que comprovavam a falsificação da minha assinatura no minucinismo pedido de empréstimo. O banco, ao ser notificado da fraude e do envolvimento de documentos falsos, imediatamente suspendeu o crédito e iniciou sua própria investigação interna. Meus pais, que achavam que a filha boazinha jamais levaria o caso às últimas consequências, foram intimados a prestar depoimento na delegacia de defraudações. A repercussão na família foi como uma onda de choque. O grupo de WhatsApp da família Albuquerque, antes cheio de bom dia, com flores e receitas de bolo, tornou-se um campo de batalha. Minha mãe tentou fazer o papel de vítima, postando textos sobre filhos ingratos nos tempos modernos. Mas tio Fausto, que sempre fora o pilar moral da família, silenciou a todos quando postou uma foto dos extratos bancários que eu havia deixado na mesa. A verdade não tem lado, Beatriz. A verdade tem provas. Ele escreveu. Depois disso, metade da família saiu do grupo. O isolamento social deles foi imediato. O convite para o chá da tarde das amigas de minha mãe foi cancelado. Meu pai foi aconselhado a se afastar do clube de veteranos. No Rio, onde a reputação é uma moeda tão valiosa quanto o real, eles estavam falidos em todos os sentidos. 2 meses depois, o golpe final veio de onde eles menos esperavam: o mercado imobiliário. Sem o empréstimo que tentaram obter, fraudulentamente e com as dívidas de condomínio e IPTU acumuladas por anos, a Casa da Tijuca entrou em processo de execução. Eu recebi a notificação oficial em meu escritório. Eu poderia ter usado o dinheiro que o vovô deixou para quitar tudo e salvá-los. Eu tinha o valor exato. Mas, sentada na minha cadeira de couro, olhando para o pão de açúcar ao longe através da janela de vidro, lembrei-me do brilho de ódio nos olhos de minha mãe, quando ela me chamou de ladra. Lembrei-me da conivência covarde do meu pai. O perdão é para quem se arrepende, não para quem apenas lamenta ter sido pego. Eu não quitei a dívida. Em vez disso, deixei que o processo seguisse seu curso legal. No final de maio, recebi uma ligação do Dr. Maurício. Helena, a ordem de despejo foi emitida. Eles têm 15 dias para desocupar o imóvel. O banco vai levar a casa a leilão para abater as dívidas acumuladas e o rombo que eles deixaram. Senti um aperto no peito, uma última faísca daquela filha que queria proteger os pais. Mas essa faísca se apagou quando meu celular vibrou com uma nova mensagem de texto da minha mãe. Não era um pedido de desculpas, era uma maldição, dizendo que eu morreria sozinha cercada pelo meu dinheiro, roubado. Tudo bem, Maurício, respondi, fechando os olhos. Deixe que a lei se cumpra. Eu já fiz a minha parte. O capítulo da minha vida onde eu era o banco e o saco de pancadas emocional dos meus pais estava oficialmente encerrado. Mas a vingança, para ser completa, precisava de um fechamento que garantisse que eles nunca mais poderiam usar o nome do vovô ou o meu para aplicar seus golpes. Eu tinha um último plano, um payoff, que os forçaria a enfrentar a realidade da vida que eles tentaram fingir que não tinham. A sentença saiu em uma terça-feira de junho.
Um daqueles dias em que o Rio de Janeiro parece vestir um véu cinzento, com uma garoa fina que não chega a molhar o chão, mas umedece a alma. Não houve o espetáculo que minha mãe tanto amava. Houve apenas o som seco do martelo do juiz e o silêncio pesado de um corredor de fórum. Beatriz e Otávio foram condenados a 2 anos de reclusão, convertidos em prestação de serviços à comunidade e uma multa pesada, devido à primariedade e à idade. Para muitos, pareceria pouco, mas para pessoas que viviam de aparências na elite decadente da Zona Norte, aquela condenação era uma sentença de morte social. Seus nomes agora constavam nos registros criminais. A ficha limpa que ostentavam como um brasão estava manchada para sempre por uma tentativa de estelionato contra a própria filha. O dia da desocupação da casa na Tijuca foi o momento em que a ficha deles finalmente caiu. Eu estava lá, parada do outro lado da rua, encostada no meu carro, observando os carregadores da empresa de leilão retirarem os móveis que eu conhecia desde a infância. O buffet de jacarandá, o sofá de veludo onde passávamos os natais fingindo ser uma família comercial de margarina, os quadros de paisagens bucólicas que escondiam as rachaduras nas paredes. Tudo estava sendo levado para pagar credores. O cheiro de poeira e mofo subia conforme os objetos eram movidos, revelando as marcas de anos de negligência que a pintura fresca tentava ocultar. Minha mãe saiu da casa carregando apenas 2 malas de couro legítimo, um dos poucos itens que o banco não leiloou por considerar de uso pessoal. Ela me viu. Parou no degrau da varanda, o queixo ainda tentando se manter erguido. Mas os olhos estavam vazios, desprovidos daquele fogo de indignação que ela usara no almoço do Dia da Mulher. Meu pai vinha logo atrás, carregando uma caixa de papelão com papéis e fotos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Seus ombros estavam curvados, e o passo era incerto, como o de um homem que caminha no escuro. "Você veio para rir de nós, Helena?" perguntou ela, a voz fraca, mal conseguindo competir com o barulho de uma britadeira em uma obra próxima. "Veio ver o seu triunfo?" "Não, mãe", respondi, atravessando a rua lentamente, sentindo o asfalto úmido sob meus pés. "Eu vim entregar isso aqui." Estendi um envelope, mas este não era azul nem continha processos. Era uma chave e um contrato. "O que é isso? Mais um processo?" Meu pai murmurou, sem coragem de me olhar nos olhos. "É a chave de um apartamento em Cascadura." Eu disse. "É pequeno, 2 quartos, em um prédio simples, sem porteiro 24 horas e sem varanda gourmet. Eu o comprei com uma parte pequena do dinheiro que o vovô Arnaldo deixou. O contrato está no meu nome, mas vocês podem morar lá por tempo indeterminado, desde que cumpram uma condição. Vocês vão viver apenas com a aposentadoria do papai. Eu pagarei o condomínio e o IPTU, nada mais. Não haverá mais cartões de crédito ilimitados. Não haverá mais jantares caros para impressionar vizinhos. E não haverá mais mentiras." Beatriz olhou para a chave como se fosse um insulto. Cascadura, para ela, era o fim do mundo. Um subúrbio distante demais do glamour que ela acreditava merecer. Mas ela olhou para o caminhão de mudança que levava seus últimos resquícios de dignidade e percebeu que a alternativa era a rua ou o favor de parentes que agora a desprezavam. "Você quer nos humilhar nos mandando para o subúrbio?" Ela sibilou, mas não. Havia força no veneno. "Eu estou dando a vocês a oportunidade de viverem a verdade", rebati friamente. "O vovô sempre disse que quem não sabe cuidar do pouco nunca saberá honrar o muito. Vocês perderam o direito ao luxo quando tentaram roubar o meu futuro. Esse apartamento é a minha misericórdia, não a minha aprovação. Se aceitarem, as chaves estão aqui. Se não, boa sorte com as malas na calçada." Meu pai estendeu a mão e pegou as chaves. Seus dedos roçaram os meus, e eu não senti nada além de um frio distante. Não havia mais ódio, apenas uma neutralidade libertadora. Eles entraram em um táxi comum, sem o status do carro importado que os afundou em dívidas, e partiram em direção à nova realidade. Nos meses seguintes, minha vida floresceu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível, sem o peso das expectativas deles. Usei o restante da herança para abrir uma
fundação em nome do meu avô, a Fundação Arnaldo Menezes, dedicada a oferecer consultoria financeira e jurídica gratuita para idosos que sofrem abusos financeiros de seus próprios familiares. O projeto se tornou meu propósito. Tio Fausto se tornou meu maior aliado, ajudando na administração e garantindo que o nome da nossa família fosse associado à proteção, não à fraude. A relação com os outros parentes se transformou. Mirela, que antes me olhava com desconfiança, agora era minha estagiária na fundação, aprendendo que o valor de uma mulher não está na joia que ela exibe, mas na integridade que ela sustenta. A história daquele almoço trágico na Tijuca se tornou uma lenda familiar, mas não mais como uma história de vergonha para mim, e sim como um conto de advertência sobre as consequências da ganância. Um ano depois, no dia 8 de março seguinte, eu estava sentada em um café no Leblon, observando as ondas quebrarem na areia da praia. O rio estava ensolarado, o céu de um azul tão intenso que parecia pintado à mão. Recebi uma foto no celular enviada por tio Fausto. Era uma imagem de Beatriz e Otávio em um banco de praça em Cascadura. Eles pareciam comuns. Ela usava um vestido simples. Ele lia o jornal. Não havia mais as pérolas falsas, nem o olhar de superioridade. Eles pareciam, pela primeira vez, em décadas, pessoas reais. Tomei um gole do meu café, sentindo o calor da xícara em minhas mãos. O processo criminal havia terminado. O serviço comunitário deles estava quase no fim, e a casa da Tijuca já tinha novos moradores, uma família jovem que, espero, preencha aquelas paredes com risadas sinceras. Eu me levantei e caminhei em direção ao mar. A vingança, eu descobri, não é sobre ver o outro sofrer, é sobre remover o poder que o outro tem de destruir a sua paz. Eles tentaram me enterrar, mas não sabiam que eu era uma semente. O envelope que abri naquela mesa não continha apenas papéis. Continha a minha própria certidão de nascimento para uma nova vida. Enquanto as águas do Atlântico molhavam meus pés, eu olhei para o horizonte e sorri. Eu era Helena Albuquerque, neta de Arnaldo, filha de ninguém mais além de mim mesma. E, finalmente, eu estava em casa.